Quando Helena Santos, babá de 35 anos que ganhava apenas R$ 1.200 por mês, cuidando da filha de um milionário em São Paulo, colocou um fone de ouvido na pequena Isabela durante uma brincadeira inocente. Ela jamais imaginava que ouviria as 3 palavras que mudariam para sempre a vida de uma família inteira e revelariam uma negligência tão cruel que faria até o coração mais frio se despedaçar de indignação. "Tia, está alto o som", disse a menina de apenas 7 anos, que todos acreditavam ser completamente surda há mais de 5 anos, enquanto seu pai milionário, Ricardo Almeida, ignorava completamente os apelos médicos para novos exames, preferindo focar em seus negócios multimilionários do que na possível cura de sua própria filha. Como uma mulher simples, que mal conseguia pagar o aluguel de R$ 800 de seu apartamento de 2 cômodos na zona leste de São Paulo, se tornou a única pessoa capaz de descobrir que a filha de um dos homens mais ricos do Brasil não era surda como todos pensavam, mas sim vítima da negligência mais devastadora que uma criança pode sofrer. E por que essa descoberta quase custou a vida de Helena, quando Ricardo descobriu a verdade que ele havia escondido por anos? Esta é a história real de Helena Santos, a babá corajosa que arriscou tudo para salvar uma menina que o próprio pai havia abandonado, provando que às vezes o amor verdadeiro vem de onde menos esperamos e que a maior riqueza do mundo não vale nada quando se perde a humanidade. Em apenas 72 horas, Helena transformou uma casa de luxo de 15 milhões de reais em Alphaville, num campo de batalha emocional que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos, incluindo médicos, advogados e assistentes sociais que descobriram uma verdade tão perturbadora sobre negligência infantil que ainda hoje serve de exemplo em tribunais de família. O salário de Helena era ridículo comparado aos R$ 500 mil mensais que Ricardo gastava apenas em carros importados. Mas foi ela quem teve a sensibilidade e o amor que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Quando Isabela disse aquelas palavras fatídicas numa manhã de terça-feira de março, Helena não fazia ideia de que estava prestes a descobrir um segredo médico que Ricardo escondia há 5 anos. Um segredo que poderia ter mudado completamente a vida de uma menina inocente, mas que foi enterrado sob pilhas de contratos milionários e reuniões de negócios que valiam mais para ele do que o futuro de sua própria filha. A mansão dos Almeida ficava no condomínio mais exclusivo de Alphaville, onde cada casa valia no mínimo 10 milhões de reais, e os vizinhos eram empresários, políticos e celebridades que jamais se misturavam com pessoas comuns como Helena. Ricardo Almeida, aos 52 anos, era dono de uma construtora que faturava 200 milhões por ano. Tinha uma frota de carros que incluía 3 Porsches, 2 Ferraris e uma Lamborghini, além de um helicóptero particular que usava para ir de sua mansão até o escritório no centro de São Paulo. Para ele, tempo era dinheiro. E cada minuto desperdiçado com questões pessoais significava milhares de reais perdidos em negociações que poderiam transformar milhões em dezenas de milhões. Isabela Almeida era uma menina doce e inteligente, que havia perdido a mãe num acidente de carro quando tinha apenas 2 anos de idade. Desde então, Ricardo contratou uma sequência de babás que nunca duravam mais de alguns meses, até que Helena chegou a 2 anos e meio. A pequena Isabela tinha cabelos cacheados dourados, olhos azuis como o pai, e uma tristeza profunda no olhar que quebrava o coração de qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade. Ela havia sido diagnosticada com surdez profunda aos 2 anos e meio, logo após a morte da mãe, e desde então vivia num mundo de silêncio que seu pai considerava definitivo e sem solução. Helena Santos era uma mulher batalhadora que havia perdido Madi, o marido, num acidente de trabalho há 7 anos, e criava sozinha 2 filhos adolescentes, Bruno, de 16 anos, e Mariana, de 14 anos. Ela trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, 6 dias por semana, cuidando de Isabela com um carinho e uma dedicação que a própria mãe biológica talvez não tivesse tido. Helena não tinha curso superior. Havia parado de estudar no ensino médio para se casar, mas tinha algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar:
Um coração genuinamente amoroso e uma intuição maternal que a fazia perceber coisas que médicos especialistas muitas vezes ignoravam. Naquela terça-feira fatídica de março, Ricardo havia saído às 5 da manhã para uma viagem de negócios para o Rio de Janeiro, onde fecharia um contrato de construção de um shopping center avaliado em 80 milhões de reais. Ele deixou Isabela aos cuidados de Helena, como sempre fazia, sem se despedir da filha, sem um beijo, sem um abraço, apenas com instruções secas para a babá sobre horários de remédios e atividades educativas. Isabela tomava 3 medicamentos diferentes por dia. Um para a ansiedade infantil, outro para ajudar no sono, e um terceiro que Ricardo dizia ser vitamina, mas que Helena desconfiava ser algum tipo de sedativo leve. Helena havia planejado uma manhã especial para Isabela. Ela trouxe de casa alguns brinquedos que seus próprios filhos não usavam mais, incluindo um tablet antigo com jogos educativos e um fone de ouvido rosa que Mariana havia ganhado de aniversário 2 anos antes. A ideia era simples: mostrar para Isabela algumas brincadeiras novas, talvez alguns vídeos coloridos que pudessem estimular sua imaginação visual, já que todos acreditavam que ela vivia num mundo completamente silencioso. A casa dos Almeida era um palácio de luxo, com 7 quartos, 10 banheiros, piscina olímpica, quadra de tênis, sala de cinema particular, adega climatizada, garagem para 12 carros e um jardim de 2.000 metros quadrados com paisagismo que custou mais de 500 mil reais. Isabela tinha um quarto próprio decorado como um reino de princesa, com cama de dossel, móveis pintados à mão importados da França, brinquedos caríssimos empilhados em estantes enormes, mas raramente brincava com qualquer coisa. Ela passava a maior parte do tempo sentada na janela do quarto, olhando para o jardim com uma melancolia que fazia Helena chorar escondido. Naquela manhã, Helena decidiu levar Isabela para a sala de estar. Um ambiente gigantesco com pé direito duplo, sofás de couro italiano que custaram 80 mil reais cada um, uma televisão de 85 polegadas e um sistema de som que Ricardo usava apenas quando recebia visitas importantes. Helena ligou o tablet, ajustou o fone de ouvido cor-de-rosa na cabeça de Isabela e selecionou um vídeo educativo sobre animais da fazenda. Era uma brincadeira simples, inocente. Apenas uma tentativa de variar a rotina da menina e talvez arrancar um sorriso daquele rostinho sempre tão triste. Isabela colocou o fone e Helena apertou o play no tablet. O volume estava num nível que Helena considerava normal. Não muito alto, não muito baixo. Apenas confortável para uma criança assistir desenhos educativos. Durante os primeiros segundos, Isabela permaneceu imóvel como sempre, com aquela expressão distante que quebrava o coração de Helena. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Isabela fez uma careta, levou as mãozinhas aos ouvidos por cima do fone e disse as palavras que mudariam tudo. Tia Helena, está alto o som. Helena sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Seu coração disparou, suas mãos começaram a tremer e por um momento ela pensou que estava ouvindo coisas, que sua mente estava pregando uma peça cruel. Isabela havia falado, não apenas falado, mas se queixado do volume do som, o que significava que ela não apenas ouvia, mas ouvia bem o suficiente para considerar aquele nível sonoro desconfortável. Helena abaixou o volume imediatamente e perguntou com a voz trêmula: Isabela, você está me ouvindo? A menina assentiu com a cabeça e disse: Sim, tia Helena. Agora está melhor. Helena precisou se sentar no sofá italiano caríssimo, porque suas pernas não conseguiam mais sustentar seu peso. Seu cérebro lutava para processar o que estava acontecendo. Se Isabela podia ouvir, se ela sempre pôde ouvir, então por que todos acreditavam que ela era surda? Por que ela nunca falava? Por que Ricardo insistia que ela tinha surdez profunda? Porque os médicos haviam diagnosticado surdez permanente. E mais perturbador ainda, por que Isabela parecia surpresa com sua própria capacidade de ouvir, como se fosse a primeira vez que experimentava sons nítidos. Helena decidiu fazer mais alguns testes.
Ela foi até o piano de cauda que Ricardo comprara por R$ 200.000, mas que ninguém nunca tocava, e pressionou algumas teclas suavemente. Isabela virou a cabeça imediatamente na direção do som. Helena bateu palmas atrás da cabeça da menina, e Isabela se virou. Helena sussurrou o nome de Isabela a alguns metros de distância, e a menina respondeu: "Oi, tia Helena." Não havia mais dúvidas. Isabela ouvia perfeitamente, e talvez sempre tivesse ouvido. Mas a descoberta mais perturbadora ainda estava por vir. Helena perguntou delicadamente: "Isabela, filha, você sempre conseguiu ouvir?" A menina, com uma inocência devastadora, respondeu: "Não, tia Helena. Antes eu não escutava quase nada. Papai disse que eu era surda e que nunca ia melhorar. Ele disse que os médicos falaram que não tinha cura. Mas alguns meses atrás eu comecei a escutar melhor. E agora eu escuto tudo." Helena sentiu um frio na espinha que não tinha nada a ver com o ar-condicionado central da mansão. Isabela continuou: "Eu tentei contar para papai que estava escutando, mas ele sempre está muito ocupado e disse que eu estava inventando coisas. Ele falou que eu não devia ficar fantasiando e que tinha que tomar os remédios certinho para ser uma menina comportada." Helena percebeu que estava diante de uma situação muito mais complexa e perturbadora do que imaginara. Se Isabela estava recuperando a audição gradualmente, isso significava que sua surdez nunca foi permanente e que Ricardo estava ignorando uma melhora médica que poderia ter sido acompanhada e potencializada com tratamento adequado. Helena sabia que precisava investigar mais profundamente, mas também sabia que estava pisando em terreno perigoso. Ricardo Almeida não era apenas rico, era poderoso. Tinha advogados caríssimos, conexões políticas importantes e certamente não reagiria bem se soubesse que sua babá estava questionando sua versão dos fatos médicos sobre sua própria filha. Mas Helena também sabia que não podia ignorar o que havia descoberto. Uma criança estava potencialmente sendo privada de tratamento médico adequado. E isso era não apenas negligência, mas possivelmente crime. Helena decidiu conversar mais com Isabela, mas de forma muito cuidadosa, para não assustar a menina ou plantar ideias em sua cabeça. Ela perguntou: "Isabela, você lembra de quando começou a escutar melhor?" A menina pensou por um momento e disse: "Começou depois que o doutor veio aqui em casa, aquele que papai gritou muito." Helena sentiu outro arrepio. Que médico? Porque Ricardo havia gritado com ele? E quando isso aconteceu? Isabela explicou: "Foi há uns 4 meses, tia Helena. O doutor veio aqui de manhã, conversou comigo, fez uns testes, colocou uns aparelhinhos na minha orelha. Depois ele foi falar com papai na sala. E eu escutei papai gritando muito alto. O doutor foi embora e papai ficou muito bravo o dia todo." Helena percebeu que estava descobrindo peças de um quebra-cabeças muito mais sinistro do que imaginara. Um médico havia visitado Isabela recentemente, havia feito exames, e Ricardo havia brigado com ele. Isso sugeria que o médico havia descoberto algo que Ricardo não queria aceitar ou reconhecer. Helena perguntou mais: "Isabela, você sabe o nome desse doutor?" A menina balançou a cabeça. "Não lembro, tia Helena, mas ele era muito gentil e disse que eu ia ficar boa. Papai ficou muito bravo quando ele falou isso." Helena sentiu uma mistura de raiva e tristeza que quase a fez explodir. Se o médico havia dito que Isabela ia ficar boa, e Ricardo havia rejeitado essa informação, então ele estava deliberadamente privando sua filha de tratamento médico que poderia restaurar completamente sua audição. Helena sabia que precisava de mais informações, mas também sabia que não podia interrogar Isabela como se fosse um detetive. A menina já estava começando a perceber que algo importante estava acontecendo, e Helena não queria assustá-la ou fazê-la pensar que havia feito algo errado ao admitir que podia ouvir. Helena disse: "Isabela, querida, você está certa em me contar essas coisas. Você não fez nada de errado, mas vamos manter nosso segredinho por enquanto, está bem? Só entre nós duas, até eu entender melhor o que está acontecendo." Isabela assentiu, mas então disse algo que fez Helena perceber a profundidade da situação. "Tia Helena,
Eu tenho medo de contar para papai que estou ouvindo melhor. Ele fica muito bravo quando eu falo de coisas que ele não quer escutar. E se ele descobrir que estou mentindo sobre ser surda, ele vai me mandar embora como mandou as outras babás? Helena sentiu vontade de chorar e abraçar Isabela com toda a força, mas se controlou. A menina estava com medo de ser rejeitada pelo próprio pai, e isso era simplesmente inaceitável. Helena passou o resto da manhã observando Isabela com novos olhos. Ela percebeu que a menina reagia a todos os sons da casa. O telefone tocando, o portão eletrônico abrindo, carros passando na rua, pássaros cantando no jardim. Isabela ouvia tudo, mas havia aprendido a fingir que não ouvia. Provavelmente porque seu pai havia rejeitado qualquer possibilidade de melhora e ela tinha medo de contrariá-lo. Era uma situação psicologicamente devastadora. Uma criança fingindo ter uma deficiência para não desapontar ou irritar o pai. Quando Ricardo voltou da viagem no final da tarde, Helena observou a interação entre pai e filha com uma perspectiva completamente nova. Ricardo cumprimentou Isabela com um beijo mecânico na testa. Perguntou se ela havia tomado os remédios e comido direito, mas não houve carinho genuíno. Não houve interesse real em como ela havia passado o dia. Isabela, por sua vez, manteve sua máscara de menina surda, não reagindo quando Ricardo falava diretamente com ela, mesmo que Helena agora soubesse que ela ouvia cada palavra. Helena sabia que estava numa situação extremamente delicada. Ela era apenas uma babá, sem formação médica, sem status social, sem poder econômico para enfrentar um milionário como Ricardo Almeida. Mas ela também sabia que não podia ficar calada diante de uma situação de negligência infantil tão grave. Uma criança estava sendo privada de tratamento médico adequado. Estava sendo forçada a viver uma mentira sobre sua própria condição de saúde. E estava desenvolvendo traumas psicológicos por medo de desapontar o pai. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Helena ficou acordada até tarde pesquisando na internet sobre surdez infantil, recuperação auditiva e negligência médica parental. Ela descobriu que existiam casos raros de crianças que recuperavam a audição parcial ou total após tratamentos específicos, especialmente quando a surdez era causada por inflamações, infecções ou bloqueios temporários. Ela também descobriu que negar tratamento médico necessário a uma criança era considerado crime de abandono intelectual e poderia resultar em perda da guarda. Helena sabia que precisava de ajuda profissional, mas também sabia que não podia agir precipitadamente. Se ela estivesse errada em suas suspeitas, poderia perder o emprego e ficar sem condições de sustentar seus próprios filhos. Mas se ela estivesse certa, uma criança inocente estava sofrendo desnecessariamente por negligência paterna, e isso era inaceitável. Helena decidiu que precisava encontrar o médico que havia visitado Isabela há 4 meses, o médico que Ricardo havia expulsado de casa depois de dizer que Isabela ia ficar boa. No dia seguinte, Helena começou sua investigação discreta. Ela procurou na agenda telefônica de Ricardo, olhou correspondências médicas, procurou receitas de medicamentos, qualquer pista que pudesse levá-la ao médico misterioso. Foi então que ela encontrou, numa pilha de papéis que Ricardo havia deixado sobre a mesa do escritório, um cartão de visita amassado. Dr. Fernando Oliveira, otorrinolaringologista, especialista em recuperação auditiva infantil, CRM 934 e 6. Helena anotou discretamente as informações e, durante seu horário de almoço, ligou para o consultório do Dr. Fernando. Ela explicou que era a babá de Isabela Almeida e que havia descoberto que a menina podia ouvir, contrariando o diagnóstico de surdez permanente. A secretária do médico disse que o Dr. Fernando não podia dar informações sobre pacientes por telefone, mas que se Helena pudesse comprovar que cuidava da criança, talvez fosse possível agendar uma consulta para esclarecer a situação. Helena sabia que estava arriscando tudo, mas também sabia que não tinha escolha. Ela agendou uma consulta com o Dr. Fernando para o dia seguinte, durante o horário em que Ricardo estaria numa reunião importante com investidores japoneses. Ela disse que levaria Isabela para um passeio no shopping
mas na verdade a levaria ao consultório médico para descobrir a verdade sobre sua condição auditiva. Na quinta-feira de manhã, Helena vestiu Isabela com roupas bonitas, colocou-a no carro que Ricardo havia deixado para emergências e dirigiu até o consultório do Dr. Fernando Oliveira no bairro dos Jardins. Isabela estava animada com o passeio, sem saber que estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Durante o trajeto, Helena testou novamente a audição de Isabela, colocando música baixa no rádio do carro. E Isabela cantarolou junto, confirmando mais uma vez que sua audição estava perfeita. O consultório do Dr. Fernando era modesto comparado ao luxo da mansão dos Almeida, mas era limpo, organizado, e tinha paredes cheias de diplomas e certificados que mostravam que ele era realmente um especialista respeitado em recuperação auditiva infantil. Quando Helena explicou a situação, Dr. Fernando ficou visivelmente perturbado. Ele disse que se lembrava perfeitamente do caso de Isabela e que ficara extremamente preocupado com a reação de Ricardo quando ele havia dado as boas notícias. Doutor, Fernando explicou. Senhora Helena, eu examinei Isabela há 4 meses e descobri que a surdez dela nunca foi permanente. Era uma surdez temporária causada por uma inflamação crônica que poderia ter sido tratada ainda nos primeiros anos de vida. Quando eu disse ao Sr. Ricardo que Isabela poderia recuperar completamente a audição com o tratamento adequado, ele ficou furioso. Ele disse que não queria criar falsas esperanças, que preferia aceitar que a filha era surda para sempre do que passar por tratamentos longos e caros que poderiam não dar resultado. Helena sentiu uma raiva tão intensa que precisou se controlar para não explodir ali mesmo no consultório. Dr. Fernando continuou. Eu insisti que o tratamento era simples, eficaz, e que Isabela tinha 95% de chance de recuperar completamente a audição. Mas o senhor Ricardo me expulsou de casa, disse que eu estava tentando arrancar dinheiro dele com promessas falsas e proibiu qualquer contato futuro comigo ou com Isabela. Helena percebeu que estava diante de um caso de negligência ainda mais grave do que imaginara. Ricardo não apenas havia negado o tratamento à filha, ele havia sido informado de que o tratamento era simples e eficaz, e mesmo assim, escolheu manter Isabela na condição de deficiente auditiva. Doutor, Fernando fez novos exames em Isabela, e os resultados confirmaram o que Helena já sabia. A menina ouvia perfeitamente. Mais que isso, Dr. Fernando descobriu que Isabela havia se recuperado naturalmente da inflamação que causava sua surdez temporária, e que se tivesse recebido o tratamento adequado nos últimos 4 meses, ela poderia ter voltado a ouvir ainda mais cedo e com menos traumas psicológicos. Dr. Fernando disse Helena, essa criança foi privada desnecessariamente de 4 meses de audição normal. E mais grave ainda, ela desenvolveu traumas psicológicos por medo de admitir que podia ouvir. Helena perguntou, Dr. Fernando, o que eu devo fazer agora? Eu sou apenas uma babá, não tenho poder para enfrentar o Sr. Ricardo, mas não posso ficar calada diante desta situação. Dr. Fernando respondeu, Senhora Helena, o que o Sr. Ricardo fez é considerado negligência médica infantil e abandono intelectual. São crimes graves que podem resultar em perda da guarda. Você deve procurar o conselho tutelar e fazer uma denúncia formal. Eu estarei disposto a testemunhar e fornecer todos os laudos médicos necessários. Helena sabia que denunciar Ricardo ao conselho tutelar seria uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela perderia o emprego, certamente sofreria retaliações e teria que enfrentar o poder econômico e os advogados caríssimos de Ricardo. Mas ela também sabia que não tinha escolha moral. Isabela era uma criança inocente que havia sido vítima de negligência paterna inaceitável. E Helena era a única pessoa no mundo que sabia a verdade completa sobre o que estava acontecendo. No caminho de volta para casa, Helena conversou com Isabela sobre o que haviam descoberto no consultório. Ela explicou que Isabela nunca havia sido realmente surda, que ela sempre teve a capacidade de ouvir, e que agora ela podia parar de fingir que não ouvia. Isabela começou a chorar, mas não de tristeza.
e sim de alívio. Ela disse: Tia Helena, eu estava com tanto medo de estar mentindo para todo mundo. Eu pensava que estava ficando maluca, porque às vezes eu escutava coisas, mas papai sempre disse que eu era surda para sempre. Helena abraçou Isabela no carro e prometeu: Filha, você nunca mais vai precisar fingir que não ouve. Você nunca mais vai precisar ter medo de ser quem você realmente é. A tia Helena vai cuidar para que tudo fique certo, mesmo que seja difícil. Isabela perguntou: Papai vai ficar bravo comigo quando souber que eu posso ouvir? Helena respondeu com o coração partido: Filha, papai pode ficar confuso no começo, mas no final ele vai ficar feliz em saber que você está bem. O importante é que você nunca mais precisa esconder quem você é. Quando chegaram em casa, Helena sabia que tinha poucas horas antes de Ricardo voltar do trabalho. Ela precisava tomar uma decisão: confrontar Ricardo diretamente ou procurar ajuda externa antes. Helena sabia que se confrontasse Ricardo sozinha, ele provavelmente a demitiria imediatamente e talvez até tomasse medidas legais contra ela por ter levado Isabela a um médico sem autorização. Mas se ela procurasse o conselho tutelar primeiro, teria proteção legal e apoio institucional para proteger Isabela. Helena decidiu ligar para o conselho tutelar de Alphaville e explicar a situação. A assistente social que atendeu, doutora Márcia Ferreira, ficou extremamente preocupada com o relato e agendou uma visita de emergência para o dia seguinte. Dora. Márcia explicou que casos de negligência médica infantil eram tratados com máxima prioridade e que, se as acusações fossem confirmadas, medidas imediatas seriam tomadas para proteger Isabela. Naquela noite, quando Ricardo chegou em casa, Helena observou mais uma vez a interação entre pai e filha, mas agora, com a certeza absoluta de que estava presenciando uma das maiores injustiças que uma criança pode sofrer. Ricardo perguntou mecanicamente se Isabela havia tomado os remédios, se havia comido bem, se havia se comportado. Isabela, mantendo sua máscara de menina surda, apenas assentiu com a cabeça, mesmo ouvindo perfeitamente cada palavra que o pai dizia. Helena percebeu então outro detalhe perturbador: os remédios que Isabela tomava diariamente. Ela decidiu pesquisar na internet os nomes dos medicamentos que Ricardo havia deixado numa lista. O que ela descobriu a deixou ainda mais chocada. Um dos medicamentos era realmente uma vitamina infantil comum, mas os outros dois eram sedativos leves, medicamentos usados para manter crianças calmas e submissas. Helena percebeu que Ricardo não apenas estava negando o tratamento médico a Isabela, ele estava medicando-a desnecessariamente para mantê-la dócil e menos propensa a questionar sua condição. Helena passou mais uma noite sem dormir, planejando como abordar a situação com o conselho tutelar no dia seguinte. Ela sabia que estava prestes a destruir a vida profissional e pessoal de Ricardo, mas também sabia que estava salvando uma criança de anos de sofrimento desnecessário. Helena pensou em seus próprios filhos, Bruno e Mariana, e se perguntou o que faria se eles estivessem na situação de Isabela. A resposta era óbvia. Ela moveria montanhas para protegê-los, independentemente das consequências pessoais. Na sexta-feira de manhã, doutora Márcia Ferreira chegou à mansão dos Almeida, acompanhada de uma psicóloga infantil, doutora Ana Paula Santos, e de um oficial de justiça. Ricardo havia saído para uma reunião, mas Helena havia pedido permissão para levar Isabela a um passeio matinal. Então elas estavam em casa quando a equipe do conselho tutelar chegou. Helena recebeu a equipe e explicou detalhadamente tudo o que havia descoberto nos últimos dias. Doutora Márcia conversou com Isabela num ambiente privado, longe de Helena, para evitar qualquer influência externa. Durante uma hora, a psicóloga doutora Ana Paula fez testes de audição simples com Isabela, todos confirmando que a menina ouvia perfeitamente. Mais importante ainda, Isabela admitiu para as profissionais que podia ouvir há meses, mas tinha medo de contar ao pai porque ele havia dito que ela nunca melhoraria e ficava bravo quando ela falava sobre ouvir coisas. Quando Ricardo chegou em casa às 14h, encontrou sua mansão ocupada por representantes do conselho tutelar, uma psicóloga, um oficial de justiça
e uma babá que ele estava prestes a descobrir que havia mudado sua vida para sempre. Márcia apresentou-se formalmente e explicou que haviam recebido uma denúncia de negligência médica infantil e que os exames preliminares confirmavam que Isabela não era surda como constava em seus registros médicos, mas que havia sido privada de tratamento adequado. A reação de Ricardo foi explosiva. Ele gritou que ninguém tinha direito de entrar em sua casa, de examinar sua filha, de questionar suas decisões como pai. Ele ameaçou processar todo mundo. Disse que iria usar todo o seu poder econômico para destruir as carreiras de todos os envolvidos. Mas doutora Márcia manteve a calma e explicou que negligência médica infantil era crime federal e que poder econômico não estava acima do bem-estar de uma criança. Doutora Márcia apresentou então os laudos do doutor Fernando Oliveira, comprovando que Isabela poderia ter sido tratada há 4 meses, mas que Ricardo havia rejeitado o tratamento e expulsado o médico de casa. Ela apresentou também os resultados dos testes de audição feitos naquela manhã, comprovando que Isabela ouvia perfeitamente há meses. E o mais devastador, ela apresentou o relatório psicológico da doutora Ana Paula, confirmando que Isabela havia desenvolvido traumas por medo de admitir ao pai que podia ouvir. Ricardo tentou negar tudo. Disse que os médicos estavam mentindo, que Helena havia inventado toda a história para prejudicá-lo, que Isabela estava sendo manipulada por pessoas mal intencionadas. Mas quando doutora Márcia pediu para Isabela falar por si mesma, na presença de seu pai, a menina finalmente encontrou coragem para dizer a verdade. Com a voz trêmula, mas clara, Isabela disse: "Papai, eu posso ouvir. Eu ouço você quando fala comigo. Eu ouço tudo. Eu tinha medo de contar porque você disse que eu nunca ia melhorar." O silêncio que se seguiu foi devastador. Ricardo ficou pálido. Suas mãos começaram a tremer, e por um momento pareceu que ele ia desmaiar. Ele olhou para Isabela, depois para Helena, depois para os representantes do conselho tutelar, e percebeu que sua versão da realidade havia desmoronado completamente. Não havia mais como negar, não havia mais como fugir da responsabilidade. Não havia mais como esconder a negligência que havia cometido contra sua própria filha. Doutora Márcia quebrou o silêncio. "Senhor Ricardo, o senhor tem conhecimento de que negar tratamento médico necessário a uma criança é crime de abandono intelectual, passível de prisão de 6 meses a 2 anos, além da perda da guarda? O senhor tem conhecimento de que medicar desnecessariamente uma criança com sedativos também é considerado maus tratos?" Ricardo tentou se recompor, mas sua voz saiu fraca e trêmula. "Eu não sabia que ela havia melhorado. Eu pensei que os médicos estavam tentando me enganar para ganhar dinheiro." Helena, que havia permanecido calada até então, finalmente explodiu. "Senhor Ricardo, com todo o respeito, o senhor sabia sim. Isabela tentou contar ao senhor que estava ouvindo melhor. Mas o senhor sempre disse que ela estava inventando coisas. O doutor Fernando explicou que o tratamento era simples e eficaz, mas o senhor preferiu expulsá-lo a dar uma chance à sua própria filha." Isabela ouviu cada palavra desta conversa, cada grito que o senhor deu, cada vez que disse que ela nunca ia melhorar. A pequena Isabela, ainda com apenas 7 anos, mas com uma maturidade forçada pela situação traumática que vivia, disse com uma coragem que partiu o coração de todos os presentes: "Papai, eu não queria que você ficasse bravo comigo. Eu tentei contar que estava ouvindo música, que escutava os pássaros cantando, que ouvia quando você falava no telefone. Mas você sempre dizia que eu estava mentindo, que crianças surdas não podiam ouvir, que eu tinha que parar de inventar histórias." Ricardo se aproximou de Isabela, mas ela instintivamente se afastou e buscou proteção ao lado de Helena. Esse gesto simples foi mais devastador que qualquer acusação formal. Uma criança estava com medo do próprio pai, preferindo a proteção de uma babá que ganhava R$1.200 por mês à proximidade do homem que deveria amá-la e protegê-la incondicionalmente. Doutora Ana Paula, a psicóloga, anotou esse comportamento como indicativo de trauma familiar grave. Doutora Márcia continuou: "Senhor Ricardo, além da negligência médica, identificamos uso inadequado de medicação.
Isabela tem sido medicada com Rivotril e Frontal, sedativos pesados desnecessários para uma criança saudável. Esses medicamentos explicam por que Isabela permanecia apática e submissa, facilitando a manutenção da farsa de surdez. O uso inadequado de medicação psiquiátrica em crianças é crime grave, podendo resultar em prisão de 2 a 8 anos. Ricardo tentou se defender. Os remédios foram prescritos por um médico quando Isabela era pequena, logo após a morte da mãe. Ela estava muito agitada, não dormia bem, chorava muito. Doutora Ana Paula respondeu: Senhor Ricardo, essas receitas são de 5 anos atrás, para uma situação de luto temporário. O senhor manteve uma criança saudável sob sedação pesada durante anos, sem acompanhamento médico regular, sem reavaliação da necessidade da medicação. Isso configura envenenamento gradual e maus tratos continuados. Helena acrescentou uma informação que ela havia descoberto na noite anterior. Senhor Ricardo, eu pesquisei na internet e descobri que esses remédios podem causar problemas de desenvolvimento cognitivo e emocional quando usados por longos períodos em crianças. Isabela poderia ter desenvolvido dependência química, problemas de memória, dificuldades de aprendizagem. O senhor estava sacrificando o futuro intelectual de sua filha para mantê-la quieta e submissa. A situação estava se tornando cada vez mais grave para Ricardo. Ele não estava mais enfrentando apenas uma acusação de negligência médica, mas um quadro completo de maus-tratos infantis que incluía privação de tratamento, medicação inadequada, manipulação psicológica e trauma emocional. Suas chances de manter a guarda de Isabela estavam diminuindo rapidamente, e as possibilidades de enfrentar prisão estavam aumentando. Ricardo tentou uma última estratégia desesperada. Vocês não entendem a pressão que eu enfrento. Minha empresa tem 2.000 funcionários, movimenta 200 milhões por ano, tem projetos em 6 estados. Eu não tenho tempo para ficar correndo atrás de médicos que prometem milagres. Preferi aceitar que Isabela era surda para poder focar no trabalho e garantir o futuro financeiro dela. Doutora Márcia respondeu com frieza: Senhor Ricardo, nenhuma quantia de dinheiro justifica negligenciar a saúde e o bem-estar de uma criança. Isabela não precisa de milhões de reais. Ela precisa de um pai que se importe com ela. Helena, percebendo que Ricardo ainda não havia compreendido a gravidade moral de suas ações, decidiu ser ainda mais direta. Senhor Ricardo, a Isabela que o senhor criou é uma menina triste, medicada desnecessariamente, com medo do próprio pai, fingindo ter uma deficiência para não contrariá-lo. A Isabela que eu descobri é uma menina inteligente, carinhosa, curiosa, que adora música, que fala com eloquência quando não está com medo. O senhor roubou 5 anos da infância de sua filha, porque era mais conveniente ter uma criança quieta do que uma criança saudável. Isabela, demonstrando uma coragem extraordinária para sua idade, disse algo que calou todos os presentes. Papai, eu não quero mais tomar os remédios que me deixam com sono. Eu não quero mais fingir que não escuto. Eu quero aprender piano. Eu quero cantar as músicas que eu escuto. Eu quero brincar com outras crianças que também escutam. Eu não quero mais ser a menina surda e triste. Eu quero ser a Isabela de verdade. Essas palavras de Isabela foram como uma punhalada no coração de Ricardo, mas também de Helena e de todos os presentes. Uma criança de 7 anos estava pedindo permissão para ser ela mesma, para abandonar uma identidade falsa que lhe havia sido imposta, para parar de fingir ter uma deficiência para agradar o pai. Era uma das coisas mais tristes que qualquer adulto responsável poderia testemunhar. Doutora Márcia tomou então a decisão que mudaria definitivamente o rumo da situação. Senhor Ricardo, com base no que presenciamos hoje e considerando os laudos médicos e psicológicos que temos em mãos, estou determinando a remoção temporária de Isabela desta residência. Ela ficará sob custódia do Estado, até que uma avaliação completa seja feita sobre sua capacidade de exercer a paternidade responsável. O senhor tem direito a advogado e a contestar esta decisão na justiça. Ricardo entrou em pânico total. A possibilidade de perder Isabela, por mais negligente que tivesse sido, o aterrorizava. Ele gritou:
Vocês não podem levar minha filha. Eu sou o pai dela. Eu tenho direitos. Eu vou processar todo mundo. Eu vou usar todo o meu dinheiro para destruir vocês. Mas doutora Márcia manteve a firmeza. Senhor Ricardo, ser pai não é um direito incondicional. É uma responsabilidade que deve ser exercida com amor, cuidado e dedicação ao bem-estar da criança. O senhor falhou nessa responsabilidade de forma grave e continuada. Helena sabia que a remoção de Isabela da casa seria traumática para a menina, independentemente da negligência de Ricardo. Isabela conhecia apenas aquele ambiente, por mais disfuncional que fosse, e a mudança súbita poderia causar ainda mais traumas psicológicos. Helena tomou então uma decisão corajosa que mudaria sua própria vida para sempre. Doutora Márcia, eu gostaria de me oferecer como família temporária para a Isabela. Eu a conheço há 2 anos e meio. Ela confia em mim, eu tenho experiência com crianças. Sei que não tenho a situação financeira ideal, mas posso oferecer amor, cuidado e estabilidade emocional enquanto a situação legal é resolvida. A proposta de Helena deixou todos surpresos, especialmente Ricardo, que percebeu que estava prestes a perder sua filha para uma mulher que ganhava menos em 1 ano do que ele gastava em um final de semana. Doutora Márcia explicou. Senhora Helena, apreciamos sua dedicação a Isabela, mas a guarda temporária requer avaliação socioeconômica, visita domiciliar, entrevistas com vizinhos e referências. É um processo que leva alguns dias. Por enquanto, Isabela ficará numa casa de acolhimento especializada em crianças que sofreram negligência familiar. Isabela, que havia acompanhado toda a conversa com uma compreensão assustadora para sua idade, disse: Tia Helena, eu posso ficar com você? Eu não quero ir para um lugar que eu não conheço. Eu prometo que vou ser uma menina comportada. Vou tomar os remédios se for preciso. Vou fingir que sou surda se for necessário. Por favor, não me deixe sozinha com pessoas estranhas. O desespero na voz de Isabela era de partir o coração e mostrava como a situação havia se tornado traumática para ela também. Helena abraçou Isabela e disse: Filha, você nunca mais vai precisar fingir nada. Você nunca mais vai tomar remédios desnecessários. Eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para cuidar de você. Mas algumas decisões não dependem só da gente. Os adultos aqui vão fazer o que for melhor para você, mesmo que seja difícil no começo. Helena olhou para a doutora Márcia e disse: Eu imploro que considerem a possibilidade de Isabela ficar comigo temporariamente. Ela já passou por traumas suficientes. Separar ela das únicas pessoas que ela conhece e confia pode causar danos psicológicos irreversíveis. Doutor Fernando Oliveira, que havia chegado à mansão durante a confusão, após ser chamado pelo conselho tutelar, tomou a palavra. Senhoras, do ponto de vista médico, Isabela precisa urgentemente de estabilidade emocional para se recuperar dos traumas psicológicos. A remoção abrupta do ambiente que ela conhece, mesmo sendo um ambiente disfuncional, pode agravar seu quadro psicológico. Se assim olha, senhora Helena está disposta a assumir a responsabilidade temporária. E se ela passar por uma avaliação acelerada, talvez seja a melhor solução para Isabela no momento. Doutora Ana Paula concordou. Do ponto de vista psicológico, Isabela demonstra confiança e afeto pela senhora Helena. A continuidade dessa relação positiva pode ser crucial para sua recuperação emocional. Isabela já associa assim a senhora Helena com a descoberta de sua verdadeira identidade, com a liberdade de ouvir e falar normalmente. Separar ela da senhora Helena agora seria como puni-la por ter encontrado alguém que realmente se importa com seu bem-estar. Ricardo, vendo que estava perdendo Isabela definitivamente, fez uma última tentativa desesperada. Helena, por favor, não me tire minha filha. Eu sei que cometi erros graves, eu sei que fui negligente, mas eu posso mudar. Eu posso ser um pai melhor. Eu vou pagar qualquer tratamento que Isabela precisar. Eu vou contratar os melhores médicos do mundo. Eu vou dedicar mais tempo a ela. Por favor, me dê uma chance de consertar os erros que cometi. Helena olhou para Ricardo com uma mistura de pena e raiva. Senhor Ricardo, Isabela tentou lhe dar essa chance durante meses. Ela tentou contar que estava ouvindo melhor,
mas o senhor preferiu acreditar que ela estava mentindo a investigar a possibilidade de melhora. O senhor teve 5 anos para ser um pai amoroso e dedicado, mas preferiu ser um empresário ocupado demais para cuidar da própria filha. Agora que descobriram a verdade, o senhor quer uma nova chance. Mas e Isabela? Quem vai devolver a ela os anos de infância que foram roubados? Isabela, demonstrando uma sabedoria devastadora para sua idade, disse: Papai, eu te amo, mas eu tenho medo de você. Eu tenho medo de contar coisas que você não quer escutar. Eu tenho medo de tomar remédios que me deixam triste. Eu quero morar com a tia Helena até você aprender a ser um papai que escuta quando eu falo, que fica feliz quando eu melhoro, que não fica bravo quando eu conto a verdade. Essas palavras de Isabela selaram o destino de Ricardo. Uma criança de 7 anos havia resumido perfeitamente o problema. Ela amava o pai, mas tinha medo dele. Amava, mas não confiava. Queria a relação, mas precisava de proteção. Era uma situação paradoxal que mostrava como Ricardo havia destruído o vínculo pai-filha através de anos de negligência e autoritarismo. Doutora Márcia tomou a decisão final. Considerando o bem-estar psicológico de Isabela e a relação de confiança estabelecida com a senhora Helena, estou autorizando a guarda temporária de Isabela para a senhora Helena Santos, condicionadas a uma avaliação socioeconômica emergencial que será feita nas próximas 48 horas. Senhor, Ricardo manterá o direito de visitas supervisionadas uma vez por semana, em local neutro, com acompanhamento psicológico obrigatório. Ricardo tentou protestar. Isso é um absurdo. Vocês estão entregando minha filha para uma babá que ganha R$ 1.200 por mês. Como ela vai sustentar Isabela? Como ela vai pagar escola particular, cursos, tratamentos médicos? Isabela precisa de recursos que só eu posso oferecer. Doutora Márcia respondeu: Senhor, Ricardo, Isabela precisa de amor, atenção, cuidado emocional e estabilidade psicológica. Esses são recursos que dinheiro não compra e que o senhor não soube oferecer apesar de ter todas as condições materiais necessárias. Helena sabia que estava assumindo uma responsabilidade gigantesca. Cuidar de Isabela significava não apenas assumir os custos financeiros de criar uma criança, mas também enfrentar uma batalha legal contra um milionário poderoso, lidar com os traumas psicológicos de Isabela e reorganizar completamente sua própria vida e a vida de seus filhos, Bruno e Mariana. Mas Helena também sabia que não tinha escolha moral. Isabela precisava dela, e ela não podia abandonar uma criança que havia aprendido a confiar nela. A transição foi organizada de forma a minimizar o trauma para Isabela. Ela empacotar suas roupas, brinquedos favoritos e alguns objetos pessoais que tinham valor sentimental. Helena explicou para Bruno e Mariana que Isabela ficaria morando com eles temporariamente e que seria importante tratá-la com carinho e paciência, pois ela havia passado por situações muito difíceis. Os filhos de Helena, apesar de surpresos, receberam Isabela com generosidade e compreensão. O apartamento de Helena, na Zona Leste, era microscópico comparado à mansão de Alphaville, mas tinha algo que a mansão nunca teve: calor humano, carinho genuíno e um ambiente onde Isabela podia ser ela mesma sem medo de julgamento ou rejeição. No primeiro dia no apartamento de Helena, Isabela disse: Tia Helena, aqui é pequeno, mas eu me sinto grande. Na casa do papai era grande, but eu me sentia pequena e assustada. Doutor, Fernando iniciou imediatamente um acompanhamento médico completo com Isabela, não apenas para confirmar sua recuperação auditiva total, mas também para avaliar os efeitos dos 5 anos de medicação inadequada. Os exames mostraram que Isabela havia recuperado 100% da audição, que sua inteligência estava acima da média para sua idade, mas que ela tinha deficiências em habilidades sociais e educacionais devido ao isolamento e à medicação excessiva. Helena matriculou Isabela numa escola pública próxima de casa. Uma escola simples, mas com professores dedicados que ficaram fascinados com a história da menina e se comprometeram a ajudá-la a superar as lacunas educacionais.
Isabela, pela primeira vez na vida, pode participar de atividades que dependiam da audição. Aulas de música, teatro infantil, brincadeiras que envolviam comandos verbais, conversas normais com outras crianças. A transformação de Isabela foi extraordinária. Em poucas semanas, ela passou de uma criança apática, medicada e triste para uma menina ativa, curiosa, comunicativa e alegre. Ela descobriu que adorava cantar, que tinha facilidade para aprender instrumentos musicais, que gostava de contar histórias e que era muito boa em fazer amigos. Toda a personalidade que havia sido suprimida durante anos finalmente pôde florescer. Ricardo, por sua vez, enfrentava uma crise pessoal e profissional sem precedentes. A história de negligência infantil havia vazado para a imprensa, e sua reputação como empresário estava sendo questionada. Clientes importantes cancelaram contratos, investidores retiraram apoio, e funcionários começaram a questionar a liderança de um homem que havia sido negligente com a própria filha. Ricardo percebeu que perder Isabela não era apenas uma perda pessoal, mas também uma catástrofe profissional. As visitas supervisionadas entre Ricardo e Isabela aconteciam numa sala neutra do Conselho Tutelar, com o acompanhamento da psicóloga doutora Ana Paula. No início, Isabela ficava tensa e silenciosa durante essas visitas, mas gradualmente começou a se abrir e conversar com o pai sobre sua nova vida, sobre as coisas que estava aprendendo na escola, sobre os amigos que havia feito, sobre a música que estava aprendendo a tocar. Ricardo, pela primeira vez em anos, estava realmente ouvindo sua filha. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele descobria uma Isabela que nunca havia conhecido. Inteligente, engraciada, criativa, cheia de sonhos e opiniões. Ricardo percebeu que havia perdido anos de convivência com uma criança extraordinária, porque estava ocupado demais construindo um império financeiro que ela nunca havia pedido. Doutor, Fernando sugeriu que Ricardo também fizesse terapia psicológica para compreender como havia chegado àquele ponto de negligência. Durante as sessões, Ricardo descobriu que havia reproduzido com Isabela o mesmo padrão de abandono emocional que ele próprio havia sofrido de seu pai. Um empresário workaholic que também priorizou negócios acima da família. Ricardo percebeu que havia perpetuado um ciclo de negligência paternal que poderia ter sido quebrado se ele tivesse tido coragem de enfrentar suas próprias feridas emocionais. Helena enfrentava desafios financeiros significativos cuidando de Isabela. O salário de babá havia acabado quando ela deixou o emprego na casa dos Almeida, e agora ela precisava sustentar 3 crianças com trabalhos esporádicos de limpeza e cuidados domésticos. Bruno e Mariana, os filhos de Helena, tiveram que assumir mais responsabilidades domésticas e cuidar de Isabela quando Helena estava trabalhando, mas fizeram isso com amor e dedicação. A comunidade da Zona Leste onde Helena morava se mobilizou para ajudar Isabela. Vizinhos doaram roupas, material escolar e brinquedos. A professora de música da escola pública se ofereceu para dar aulas particulares gratuitas para Isabela, que demonstrava talento excepcional para piano. O médico do posto de saúde local fez acompanhamento gratuito para garantir que Isabela se recuperasse completamente dos efeitos da medicação inadequada. 6 meses depois da remoção de Isabela da mansão, doutora Márcia fez uma avaliação completa do progresso da menina. Os resultados foram extraordinários. Isabela havia se desenvolvido academicamente além das expectativas, havia feito amigos sólidos na escola, participava ativamente de atividades extracurriculares e demonstrava estabilidade emocional e psicológica. Mais importante, ela não mostrava mais sinais de medo ou ansiedade e falava abertamente sobre seus sentimentos e experiências. Ricardo, durante esses 6 meses, havia passado por uma transformação profunda. Ele reduziu significativamente sua carga de trabalho, delegou responsabilidades na empresa para focar em sua recuperação pessoal e estava fazendo terapia psicológica 2 vezes por semana. Nas visitas com Isabela, ele demonstrava interesse genuíno em sua vida, fazia perguntas sobre seus amigos, seus estudos, seus sonhos,
e realmente ouvia as respostas. Isabela, por sua vez, começou a demonstrar que ainda amava o pai, apesar dos traumas passados. Ela contava para ele sobre as músicas que estava aprendendo, sobre os livros que gostava de ler, sobre os desenhos que fazia. Ricardo descobriu que Isabela havia herdado dele um talento natural para matemática e lógica, e que ela sonhava em ser engenheira como o avô paterno que ela nunca havia conhecido. O momento de decisão chegou quando o juiz responsável pelo caso convocou uma audiência para determinar a guarda definitiva de Isabela. Ricardo havia contratado os melhores advogados de São Paulo e estava pedindo a restauração de sua guarda, alegando que havia se transformado e estava preparado para ser o pai que Isabela merecia. Helena, com a ajuda de advogados de família gratuitos, fornecidos pela Defensoria Pública, argumentava que Isabela estava florescendo sob seus cuidados e que removê-la novamente poderia causar traumas desnecessários. Isabela, agora com quase 8 anos, e com uma maturidade emocional desenvolvida através da terapia infantil, foi ouvida pelo juiz em sessão privada. Ela disse que amava tanto Helena quanto Ricardo, mas de formas diferentes. Helena era como uma mãe que cuidava dela todos os dias, que a ajudava com os deveres de casa, que cantava para ela dormir, que estava presente em todos os momentos importantes. Ricardo era seu pai biológico, que ela amava, mas que ainda a deixava um pouco nervosa porque ela tinha medo de desapontá-lo novamente. Isabela, com uma sabedoria que impressionou o juiz, sugeriu uma solução que ninguém havia considerado. Ela queria continuar morando com Helena durante a semana, para manter a estabilidade escolar e emocional, mas gostaria de passar os finais de semana com Ricardo, para reconstruir gradualmente a relação pai-filha. Isabela disse que queria dar ao pai uma chance de provar que havia mudado, mas sem perder a segurança e o amor que havia encontrado com Helena. O juiz, considerando o bem-estar superior de Isabela e reconhecendo a excepcionalidade do caso, determinou uma guarda compartilhada diferenciada. Helena manteria a guarda principal e a responsabilidade pela educação e cuidados cotidianos de Isabela, enquanto Ricardo teria direito a visitas regulares nos finais de semana, feriados e férias escolares, com a possibilidade de reavaliação da situação a cada 6 meses. Ricardo aceitou a decisão, reconhecendo que era mais do que merecia considerando sua negligência passada, e comprometeu-se a pagar uma pensão alimentícia substancial para Helena, não apenas para cobrir os custos de Isabela, mas também para garantir que Helena pudesse se dedicar completamente aos cuidados de Isabela, sem se preocupar com dificuldades financeiras. A primeira visita de final de semana de Isabela à casa do pai foi emocionante e tensa ao mesmo tempo. Ricardo havia transformado a mansão numa casa realmente adequada para uma criança. Havia contratado uma professora de piano, instalado um parquinho no jardim, enchido a biblioteca com livros infantis. E mais importante, havia liberado sua agenda para se dedicar completamente a Isabela durante os finais de semana que ela passava com ele. Isabela, inicialmente tímida e cuidadosa, gradualmente relaxou e começou a curtir as visitas ao pai. Ela descobriu que Ricardo, quando não estava obcecado por trabalho e não estava negando sua condição médica, era na verdade um pai interessante e carinhoso. Ele a ajudava com projetos de ciências, ensinava curiosidades sobre engenharia e arquitetura, e tinha paciência infinita para responder suas milhares de perguntas infantis. Helena, por sua vez, usou o dinheiro da pensão para melhorar significativamente as condições de vida de sua família. Ela alugou um apartamento maior, voltou a estudar através de um curso técnico em enfermagem e pode se dedicar mais aos cuidados de Isabela, Bruno e Mariana. Mais importante, Helena percebeu que sua coragem em denunciar a negligência de Ricardo não apenas salvou Isabela, mas também mudou sua própria vida para melhor. 1 ano depois da descoberta fatídica no fone de ouvido rosa, Isabela estava irreconhecível, comparada à menina triste e medicada que Helena havia encontrado na mansão de Alphaville. Isabela havia se tornado uma menina extrovertida, talentosa musicalmente, excelente aluna
e emocionalmente equilibrada. Ela falava abertamente sobre sua experiência passada, não com amargura, mas com uma compreensão profunda de como as pessoas podem mudar e crescer. Isabela passou a dar palestras em escolas e instituições sobre a importância de acreditar nas crianças quando elas relatam problemas de saúde, sobre os perigos da negligência parental e sobre como mesmo crianças pequenas podem ser resilientes e se recuperar de traumas quando recebem amor e cuidado adequados. Sua história se tornou um caso de estudo em cursos de psicologia, serviço social e medicina pediátrica. Ricardo, por sua vez, transformou sua experiência traumática numa missão social. Ele criou uma fundação voltada para identificar e tratar casos de negligência infantil em famílias ricas, um problema que descobriu ser mais comum do que imaginava. A Fundação Isabela, como foi nomeada, oferece terapia familiar, consultoria médica e acompanhamento psicológico para famílias onde o sucesso profissional está prejudicando o cuidado com os filhos. Helena se tornou uma defensora reconhecida dos direitos das crianças, trabalhando como consultora do Conselho Tutelar e oferecendo sua experiência para identificar casos de negligência doméstica. Ela descobriu que muitas famílias ricas escondem problemas sérios de negligência infantil behind of facades de sucesso social, e que profissionais domésticos como babás, jardineiros e empregadas domésticas frequentemente são as únicas pessoas que percebem e podem denunciar essas situações. Dr. Fernando se especializou ainda mais em casos de surdez temporária em crianças e desenvolveu protocolos para identificar situações onde a surdez infantil é mais psicológica do que orgânica, especialmente em crianças que vivem em ambientes familiares traumáticos. Ele descobriu que algumas crianças desenvolvem surdez seletiva como mecanismo de defesa contra ambientes familiares tóxicos. Doutora Ana Paula passou a estudar os efeitos psicológicos da negligência médica infantil e descobriu que crianças como Isabela, que são forçadas a manter identidades falsas para agradar os pais, desenvolvem traumas complexos que requerem tratamento especializado. Ela desenvolveu técnicas terapêuticas específicas para ajudar essas crianças a recuperarem sua identidade verdadeira. 2 anos depois, Isabela decidiu fazer uma apresentação musical na escola, tocando piano e cantando uma música que ela mesma havia composto sobre sua experiência. A música se chamava Eu Posso Ouvir e contava na história de uma menina que descobriu sua própria voz depois de anos de silêncio forçado. Ricardo e Helena estavam na plateia, sentados lado a lado, chorando de emoção ao ver a menina que haviam, cada um à sua maneira, ajudado a salvar. A letra da música de Isabela dizia: Eu fingia que não ouvia quando papai gritava alto. Eu fingia que era surda para não causar sobressalto. Mas a tia Helena me ensinou que eu posso ser de verdade, que não preciso ter medo de mostrar quem eu posso ser. Agora eu posso ouvir a música, agora eu posso cantar. Agora eu posso ser eu mesma, agora eu posso sonhar. Papai aprendeu a me escutar, tia Helena me ensinou a falar. E agora toda criança que sofre pode saber que tudo pode mudar. A apresentação de Isabela foi filmada e se tornou viral na internet, não como entretenimento, mas como um testemunho poderoso sobre resiliência infantil, sobre a importância de acreditar nas crianças e sobre como adultos corajosos podem mudar o destino de uma criança abandonada. O vídeo foi visto por milhões de pessoas e inspirou dezenas de denúncias de negligência infantil em todo o país. Isabela, agora com 9 anos, divide seu tempo entre a casa simples but amorosa de Helena durante a semana e a mansão reconstruída de Ricardo nos finais de semana. Ela tem 2 quartos, 2 famílias que a amam de formas diferentes e uma história de superação que inspira qualquer pessoa que a conhece. Mais importante, ela tem algo que foi negado a ela durante anos: a liberdade de ser exatamente quem ela é, sem fingir, sem medo, sem medicação desnecessária. Ricardo aprendeu que ser um pai milionário não significa apenas oferecer dinheiro e luxo, mas oferecer tempo, atenção, amor incondicional e, principalmente, a disposição de ouvir e acreditar na criança.
Ele descobriu que Isabela era muito mais interessante, inteligente e carinhosa do que ele jamais havia percebido quando estava ocupado demais para conhecê-la realmente. Helena aprendeu que, às vezes, uma pessoa comum pode mudar uma vida completamente, que coragem moral é mais poderosa que dinheiro e que o amor genuíno pode superar qualquer obstáculo social ou econômico. Ela descobriu que salvar Isabela também foi uma forma de salvar a si mesma, dando propósito e significado à sua própria vida de uma forma que nunca havia experimentado. A transformação de todos os envolvidos na história de Isabela se tornou um exemplo estudado em universidades, discutido em conferências médicas e citado em debates sobre direitos das crianças. Mas para as pessoas diretamente envolvidas, a maior recompensa não eram os reconhecimentos públicos, e sim ver Isabela crescer saudável, feliz e com a confiança de que sempre haveria adultos dispostos a protegê-la e amá-la incondicionalmente. 3 anos após a descoberta no fone de ouvido rosa, Isabela organizou uma festa de aniversário onde reuniu todas as pessoas que haviam participado de sua transformação. Helena e seus filhos, Bruno e Mariana, Ricardo, Dr. Fernando, doutora Ana Paula, doutora Márcia e várias professoras e colegas de escola que haviam se tornado parte de sua nova família expandida. Durante a festa, Isabela fez um discurso que emocionou todos os presentes. Isabela disse: "Eu quero agradecer a tia Helena por ter coragem de me ajudar quando eu não conseguia me ajudar sozinha. Eu quero agradecer ao papai por ter aprendido a ser um pai melhor, mesmo quando foi difícil. Eu quero agradecer a todos os médicos e psicólogos que me ajudaram a entender que eu não fiz nada de errado. E eu quero agradecer a todas as crianças que vão ler nossa história e vão saber que elas também podem pedir ajuda quando os adultos não estão cuidando direito delas." Ricardo, durante seu discurso na festa, disse: "Isabela me ensinou que ser pai não é dar coisas caras para os filhos, é dar atenção, carinho e principalmente acreditar neles quando eles falam sobre o que estão sentindo. Eu quase perdi a coisa mais preciosa da minha vida, porque achava que dinheiro era mais importante que amor. Helena me ensinou que uma babá que ganha R$ 1.200 pode ser muito mais rica que um milionário que não sabe amar." Helena, emocionada, disse: "Isabela me ensinou que às vezes Deus coloca pessoas especiais no nosso caminho, não para que nós as salvemos, mas para que elas nos salvem. Quando eu decidi proteger Isabela, eu não sabia que ela também estava me protegendo, me dando uma razão para ser mais corajosa, mais forte e mais determinada do que eu jamais pensei que poderia ser." A história de Isabela se tornou um símbolo de esperança para milhares de crianças que vivem em situações de negligência, abuso ou abandono emocional. Cartas chegavam constantemente para Helena e Ricardo, de crianças, pais, professores e profissionais de saúde que haviam sido inspirados pela coragem de Isabela e pela transformação de sua família. Uma das cartas mais tocantes veio de uma menina de 8 anos de Recife, que escreveu: "Oi, Isabela, meu nome é Sofia e eu também fingia que era surda para meu pai não gritar comigo. Depois que minha professora contou sua história, eu contei para ela que eu ouvia tudo. E agora meu pai está fazendo terapia também. Obrigada por ser corajosa primeiro, porque isso me ajudou a ser corajosa também." Outra carta veio de um pai empresário de Porto Alegre. "Senhor Ricardo, eu li a história de vocês e percebi que estava cometendo os mesmos erros com meus filhos. Eu achava que trabalhar muito e ganhar dinheiro era a melhor forma de amar meus filhos. Mas eles só queriam que eu brincasse com eles e prestasse atenção no que eles falavam. Sua história me fez acordar antes que fosse tarde demais." Isabela, agora uma pré-adolescente de 11 anos, se tornou uma jovem ativista pelos direitos das crianças, participando de campanhas nacionais sobre negligência infantil, dando entrevistas em programas de televisão e escrevendo artigos em revistas especializadas em família e educação. Ela havia encontrado sua vocação: usar sua experiência dolorosa para ajudar outras crianças a encontrarem sua voz e sua liberdade. Durante uma entrevista nacional, Isabela foi perguntada sobre o que ela diria para crianças que estão passando por situações parecidas com a que ela viveu.
Isabela respondeu: Eu diria que elas não fizeram nada de errado, que elas merecem ser amadas e cuidadas direito, e que sempre existe pelo menos um adulto no mundo que vai acreditar nelas e lutar por elas. Às vezes esse adulto não é o pai ou a mãe. Às vezes é uma professora, um médico, uma vizinha ou até uma babá. O importante é não desistir de procurar esse adulto. O repórter perguntou: Isabela, você sente raiva do seu pai pelo que aconteceu? Isabela pensou por um momento e respondeu: Eu senti raiva durante um tempo, mas depois eu entendi que papai também estava sofrendo, só que de um jeito diferente. Ele não sabia como ser um pai carinhoso porque o avô dele também não sabia. Mas quando ele aprendeu, ele mudou de verdade. Agora, ele é o pai que eu sempre quis ter. E eu sou a filha que ele sempre quis conhecer. Ricardo, assistindo à entrevista de casa, chorou ao ouvir as palavras maduras e generosas de Isabela. Ele ligou imediatamente para Helena e disse: Helena, muito obrigado por ter salvado não apenas Isabela, mas nossa família inteira. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente pelo que você fez. Você não apenas devolveu a audição para Isabela, você devolveu a alma para nossa família. Helena respondeu: Senhor Ricardo, Isabela salvou a gente também. Ela me ensinou que eu podia ser mais forte do que imaginava. Ela ensinou ao Senhor que podia ser um pai melhor do que era. Ela ensinou para meus filhos que vale a pena lutar pelas pessoas que amamos. Isabela não foi apenas a criança que a gente salvou. Ela foi a professora que nos ensinou como ser uma família de verdade. A Fundação Isabela, criada por Ricardo, já havia ajudado mais de 500 famílias a identificar e tratar casos de negligência infantil, disfarçada de sucesso social. A fundação oferecia terapia familiar gratuita, consultoria médica especializada e programas de conscientização para pais que estavam priorizando carreira acima do bem-estar emocional dos filhos. Helena havia se formado técnica em enfermagem e agora trabalhava meio período no hospital público, meio período como consultora da Fundação Isabela, ajudando a identificar sinais de negligência doméstica e treinando profissionais domésticos para reconhecer situações de risco. Seu trabalho havia se tornado uma referência nacional na proteção de crianças em famílias de alta renda. Bruno, filho de Helena, agora com 19 anos, havia se inspirado na história de Isabela para estudar direito, com foco em direitos da criança e do adolescente. Ele sempre dizia que Isabela havia ensinado para ele que heroísmo não estava em ser forte, mas em proteger quem é mais fraco. Mariana, agora com 17 anos, estudava psicologia e sonhava em trabalhar com crianças traumatizadas, seguindo o exemplo de doutora Ana Paula. Isabela, aos 11 anos, já falava fluentemente 3 idiomas, tocava piano em nível avançado e havia escrito um livro infantil chamado A Menina que Fingiu Ser Surda, que se tornou best-seller nacional e foi traduzido para 12 idiomas. Todos os lucros do livro eram doados para instituições que cuidavam de crianças vítimas de negligência familiar. O relacionamento entre Isabela e Ricardo havia se transformado completamente. Eles agora tinham uma relação baseada em comunicação honesta, respeito mútuo e amor genuíno. Ricardo havia aprendido a ser paciente, a ouvir realmente quando Isabela falava e a priorizar o bem-estar emocional dela acima de qualquer outra consideração. Isabela havia aprendido a confiar no pai novamente, sabendo que ele realmente havia mudado e que jamais voltaria a negligenciá-la. Durante uma conversa íntima, Isabela perguntou a Ricardo: Papai, você se arrepende de ter sido negligente comigo? Ricardo respondeu: Isabela, eu me arrependo profundamente de ter causado sofrimento para você. Mas eu não me arrependo de ter passado por essa experiência, porque ela me ensinou a ser o pai que você merecia ter desde o começo. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria tudo. Mas já que não posso, eu me concentro em ser o melhor pai possível a partir de agora. Isabela sorriu e disse: Papai, eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Se você não tivesse sido negligente, eu nunca teria conhecido a tia Helena. Nunca teria descoberto que eu era forte,
nunca teria virado essa pessoa que eu sou hoje. Às vezes as coisas ruins têm que acontecer para as coisas boas poderem aparecer. Essa sabedoria de Isabela, aos 11 anos, impressionava todos os adultos ao seu redor. Ela havia transformado uma experiência traumática numa fonte de força e propósito, e havia aprendido a usar sua dor passada para ajudar outras crianças a evitarem sofrimentos desnecessários. Helena, refletindo sobre toda a jornada, percebeu que a descoberta naquele fone de ouvido rosa havia mudado não apenas a vida de Isabela, mas havia criado ondas de transformação que afetaram centenas de outras famílias. Ela havia provado que uma pessoa comum, armada apenas com amor e coragem, pode mudar o mundo uma criança de cada vez. O legado da história de Isabela se espalhou muito além do Brasil. Organizações internacionais de proteção à criança começaram a usar seu caso como exemplo de como identificar e intervir em situações de negligência médica infantil. Universidades ao redor do mundo estudavam o caso como exemplo de resiliência infantil e transformação familiar. Mas para Isabela, Helena e Ricardo, o mais importante não eram os reconhecimentos externos, e sim a família que haviam construído juntos. Uma família não tradicional, mas profundamente amorosa, onde uma criança que havia sido silenciada agora tinha voz, onde um pai que havia sido negligente agora era presente, e onde uma babá que havia sido invisível agora era reconhecida como a heroína que realmente sempre foi. Na noite de seu 12º aniversário, Isabela escreveu em seu diário: "Hoje eu pensei sobre como minha vida mudou desde aquele dia que coloquei o fone de ouvido rosa. Eu era uma menina triste, medicada, que fingia ser surda para não incomodar ninguém. Hoje eu sou uma menina feliz, saudável, que usa sua voz para ajudar outras crianças. Eu acho que minha maior conquista não foi recuperar a audição. Foi descobrir que eu tinha uma voz forte o suficiente para mudar o mundo." Essa história prova que às vezes os milagres acontecem não através de eventos sobrenaturais, mas através da coragem de pessoas comuns que se recusam a aceitar injustiças. Helena Santos, uma babá simples da zona leste de São Paulo, provou que o amor verdadeiro é mais poderoso que qualquer quantidade de dinheiro, e que uma pessoa disposta a lutar por uma criança pode mudar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. Isabela Almeida, de menina silenciada e medicada desnecessariamente, se transformou numa jovem líder que usa sua experiência para proteger outras crianças. Ricardo Almeida, de pai negligente e workaholic, se transformou num homem dedicado à família e à proteção infantil. E Helena Santos, de babá invisível, se transformou numa defensora reconhecida dos direitos das crianças. A lição mais poderosa da história de Isabela é que nunca é tarde demais para mudar. Nunca é cedo demais para uma criança encontrar sua voz, e sempre existe pelo menos uma pessoa no mundo disposta a lutar pelo que é certo. Às vezes, essa pessoa está mais perto do que imaginamos, cuidando silenciosamente de quem mais precisa, esperando apenas a oportunidade certa para transformar uma tragédia numa história de esperança. Quando Isabela colocou aquele fone de ouvido rosa numa manhã qualquer de março, ela não sabia que estava prestes a descobrir não apenas sua audição, mas sua identidade, sua força e sua missão de vida. Helena não sabia que estava prestes a se tornar a mãe que Isabela precisava, a heroína que ela nunca imaginou poder ser e a mulher que mudaria para sempre a definição de família e amor maternal. E Ricardo não sabia que estava prestes a perder uma filha imaginária e silenciosa, para encontrar uma filha real, vibrante e extraordinária, que o ensinaria que ser pai não é um título que se herda com dinheiro, mas uma responsabilidade que se conquista com amor, dedicação e a humildade de aprender com os próprios erros. Esta é a história de como 3 palavras simples, tia, está alto, mudaram para sempre o destino de uma família, provaram que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo e inspiraram milhares de pessoas ao redor do mundo a acreditar que toda criança merece ser ouvida, cuidada e amada exatamente como ela é. Se você conhece uma criança que está sendo negligenciada,
Se você é um profissional que cuida de famílias, se você é pai ou mãe e reconhece sinais de que pode estar priorizando outras coisas acima do bem-estar emocional dos seus filhos, lembre-se da história de Isabela. Lembre-se de que nunca é tarde para mudar, nunca é cedo para ouvir realmente uma criança, e sempre vale a pena lutar por quem não pode lutar por si mesmo. A coragem de Helena salvou Isabela, mas a história de Isabela continua salvando crianças todos os dias, provando que às vezes os finais felizes acontecem não porque a vida é fácil, mas porque pessoas corajosas se recusam a aceitar que o sofrimento de uma criança seja inevitável ou aceitável. Esta história é um lembrete de que cada um de nós tem o poder de ser o adulto que uma criança precisa para se sentir segura, ouvida e amada. Às vezes somos pais, às vezes somos professores, às vezes somos vizinhos e às vezes somos babás que ganham R$1.200 por mês, mas têm corações que valem muito mais que todos os milhões do mundo. Isabela hoje, aos 12 anos, continua a crescer cercada de amor, propósito e a certeza de que sua voz importa e pode mudar o mundo. E talvez essa seja a maior vitória de todas. Uma criança que um dia foi forçada a fingir ser surda, agora usa sua voz para ecoar esperança ao redor do mundo, provando que mesmo as histórias que começam com negligência e trauma podem terminar com amor, transformação e a promessa de que dias melhores sempre são possíveis quando pessoas corajosas decidem agir. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber mais histórias que provam que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer, que a coragem de pessoas comuns pode realizar milagres extraordinários e que toda criança merece ter pelo menos um adulto que acredite nela incondicionalmente. Porque no final das contas, são essas histórias de transformação e esperança que nos lembram do que realmente importa na vida. Cuidar uns dos outros, especialmente dos mais vulneráveis, e nunca desistir de lutar por um mundo onde todas as crianças possam ser exatamente quem elas são, sem medo, sem fingimento, e com todo o amor que merecem.